Olá, turma, tudo bem com vocês? Gente, vamos retomar, dar continuidade no nosso estudo em geografia, tá bom? Peguem aí o livro de vocês, livro do primeiro bimestre, capítulo 2, página 22. Livro do primeiro bimestre de geografia, capítulo 2, página 22. Livro do primeiro bimestre, certo? Livro que nós já estávamos estudando. Gente, hoje nós vamos dar início a esse capítulo 2, certo? Nós iremos iniciá-lo e na próxima aula iremos concluir, tá bom? Nesse capítulo, o tema dele é a divisão regional do Brasil. O Brasil, ele é dividido por regiões. Nós temos o Brasil, que é o país em que nós vivemos. Temos as unidades federativas, ou seja, os estados do Brasil. O Brasil possui 27 unidades federativas, sendo que uma delas é o Distrito Federal, mais conhecido também como Brasília, que representa a capital do nosso país, tá bom? Mas o que é mesmo região? Gente, a região é o território de um país, certo? As regiões são os territórios de um país. Nessa região, ela vai se distinguir uma das outras. As regiões não são iguais, elas vão ter uma distinção, diferenças entre umas das outras. Mas quais são essas? As características físicas. Como é a característica física? Toda região é da mesma forma? Não, ela vai se distinguir. A questão administrativa, a economia e a política. Então, a região são as regiões, são os territórios de um país. E ela vai se distinguir uma da outra. Por meio de quê? As suas características físicas, a economia, a política, a questão administrativa, todas essas questões vai distinguir as regiões umas das outras, tá certo? Vão aí no livro, por favor. Acompanhe a leitura. O que é região? Uma região pode ser definida como uma porção da superfície terrestre que reúne características que as diferenciam das outras porções. A divisão do espaço geográfico em porções que têm características semelhantes é chamada de regionalização. Então, gente, cada uma dessa região, ela vai ter as distinções umas das outras. A gente está vendo aqui que essa distinção pode ser uma característica física, mas também não somente física. A gente percebe de uma região para outra que são muitas as diferenças. Como, por exemplo, a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de viver, os costumes, a culinária também é uma coisa que vai diferenciar, é uma característica que vai diferenciar uma região da outra. Então, tudo isso, o clima de uma região para outra, o tipo de vegetação, então tudo isso também faz parte da questão da regionalização. Cada região vai ter as suas próprias características, tá certo? E quais são essas regiões? O IBGE dividiu algumas regiões do Brasil. Quais são essas regiões e quantas são? Bom, são 5 regiões. Quais são elas? A região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, essas são as 5 regiões que fazem parte do nosso país. Acompanhe aí a leitura do segundo tópico. O IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE,
é o principal órgão governamental que fornece informações e dados estatísticos oficiais sobre o país. Para isso, realiza variadas pesquisas sobre aspectos sociais, econômicos e naturais do Brasil. Para facilitar a pesquisa e a organização de informações e dados estatísticos sobre o país, o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 regiões, que são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, qual foi o intuito, né, dessa divisão das regiões? Para que haja uma maior organização. A organização administrativa, a organização política, para que houvesse uma maior organização, essas regiões foram divididas. E essas regiões, gente, são compostas por quê? São compostas por determinados estados. Por exemplo, nós que somos do estado do Ceará, qual é a região que nós estamos localizados? É a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Nós estamos localizados na região Nordeste, não é isso? Muito bem. Vamos continuar. Cada uma dessas regiões agrupa estados que apresentam características semelhantes quanto à vegetação, ao clima, à história da ocupação humana, às atividades econômicas desenvolvidas e a outros elementos. Então, de região para região, vai haver algumas variações, né? Vai ter algumas distinções, mas as regiões de um determinado local, como por exemplo, nós estamos na região Nordeste. Toda essa região Nordeste, ela vai possuir características semelhantes quanto à vegetação e ao clima. Mas será que o Nordeste ele tem semelhança lá com o Sul, lá com o Sudeste? Não. O Nordeste vai ter semelhança na sua própria região, com os demais estados que fazem parte dessa região Nordeste, tá certo? No mini atlas geográfico a seguir, você encontra mapas que mostram outras divisões regionais do território brasileiro, utilizados ao longo do tempo. Então, aí ele nos apresenta alguns mini-atlas. Por favor, acompanhe aí no livro. Observem os mini-atlas que estão apresentados aí no livro. E aí ele vai mostrar ó, as regiões do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Leste, do Sul. Aí ele vai apresentar todos os estados. Observem os estados que fazem parte do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Certo? Aí ele está bem dividido, esses mapas estão bem divididos e bem explicativos. Gente, agora vocês vão assistir um vídeo que vai falar um pouquinho do que nós acabamos de ver. Leiam, prestem atenção, leiam atentamente as informações que estão nesse vídeo. É sobre o que nós estamos estudando e daqui a pouco nós retomamos.
um vídeo curtinho, que ele vai falar bem resumidamente o que nós acabamos de ver na aula. Ele vai falar sobre a questão do território brasileiro e as regiões que nós acabamos de ver, certo? Espero que tenham gostado e tenham compreendido. Caso não tenham entendido alguma coisa, assistam o vídeo de novo. Realizem a leitura desses dois tópicos que nós estudamos. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade a esse assunto, tá certo? Vai aí a atividadezinha de casa, responda qualquer dúvida, falem comigo, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.